Olá, meninos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática comigo, professora Isabel do CPI Gensa. Na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução, a correção comentada das atividades de gramática que nós tivemos nesse último período. Eu espero que com a aula de hoje você consiga sanar suas dúvidas sobre os conteúdos que nós vimos nesse período. Porém, se ainda assim elas permanecerem, entra lá na nossa sala, pergunta para mim, tá bom? E no mais, vamos dar início à nossa aula de hoje. Vamos começar nossa correção? Então tá bom, vem comigo. Nós vamos começar a resolver a atividade do dia 17 do 11, tá bom? Espero que você esteja aí com o seu caderninho aberto nessa data, para você rever se você conseguiu acertar ou não. Primeira questão diz assim: identifique e classifique os pronomes em o casal de índios levou-os à sua aldeia que estava deserta, onde ofereceu frutas aos convidados. Observe que nesse trechozinho aqui eu tenho alguns pronomes, os quais eu devo identificar e classificar, tá? Vamos ver aqui, ó. Nós temos dos pronomes o casal de levou-os, esse os aqui é um pronome pessoal do caso oblíquo, ele tem a função de completar o verbo levar. Tenho também o pronome que aqui estava deserta, que é um pronome relativo, tá? Como que você vai saber se o que aí é pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante? Se você consegue fazer a troca desse que por um outro pronome relativo, é porque ele é pronome relativo. Observe, o casal de índios levou-os à sua aldeia, a qual estava deserta, cuja estava deserta. Percebo que eu posso trocar esse que por outro pronome relativo. Então, o que aí é pronome relativo. Antes do que, eu tenho o sua aqui, ó. Eu esqueci de falar do sua. É um pronome possessivo. Tranquilo? Onde ofereceu frutas aos convidados. O onde também é um pronome relativo. E, novamente, para você saber se é um pronome relativo ou se ele funciona aí como um advérbio de lugar, você tem que fazer a troca por onde, tem que fazer a troca de onde por outro relativo, né? Que pode ser o que, o qual, o cujo. Fez a troca, deu certo, é relativo. A qual estava deserta, cujo ofereceu fruta aos convidados. Pronto, fez a troquinha, perfeito, pronome relativo. Então, nós identificamos os pronomes e nós os classificamos. A segunda questão diz o seguinte: assinale o item em que não aparece pronome relativo. Lembre-se de justificar sua escolha, ou seja, eu quero o item no qual não tem pronome relativo, tá? Vejamos, o que fazes não está correto. Esse o que fazes aí é pronome relativo? O que você acha? Sim ou não? Sim, não é? Por que é um pronome relativo? Porque ele está se relacionando a alguém. Observe, o que você faz não está correto. O que tu fazes não está correto. Então, é um pronome relativo. O item A está certo. A vida que levo não é fácil. Esse que aqui, será que é pronome relativo? Vamos ver. Ele se refere a quem? O que não é fácil? A vida, não é? Esse que está relacionado à vida. Posso trocar por outro relativo? O que vocês acham? A vida que levo não é fácil. A vida a qual levo não é fácil. Posso. Pronome relativo. Então, aqui tem pronome relativo. Lembre-se, nós temos que encontrar aquele que não é pronome relativo. O caminho por que passei é um atalho. Por que passei? Esse que aqui, será que é pronome relativo? Vejamos, o caminho pelo qual passei é um atalho. Posso fazer a troca? Posso. Pronome relativo. Temos que trabalhar aos sábados. Vamos ver aqui esse quezinho. Nós temos aqui esse que. Esse que ele se refere a quem? Ao que? Não tem, né? Observe que temos aqui, ó. Nós temos o que? Que trabalhar aos sábados. Entendam que
temos que trabalhar aos sábados, esse que aí atua como uma conjunção integrante. Ele apenas faz o que? Ele completa a primeira oração. Temos o que? Temos que trabalhar aos sábados. Ele introduz uma oração que completa o sentido da primeira. Então, ele não é um pronome relativo, ele é apenas uma conjunção integrante. Então, vamos marcar aqui o item B, item D. O show aqui assisti estava lotado. O show aqui assisti. E esse que? Será que é relativo? O show a qual assisti estava lotado. Trocou pronome relativo. Então, o item é o item D. E por que é o item D? Porque o que aí é apenas uma conjunção integrante. Ele está fazendo o quê? Ele faz a ligação entre a primeira oração temos e a segunda trabalhar aos sábados. Tá bom? Ele traz apenas aquele sentido de que a segunda oração completa a primeira. E ao completar o sentido de um e outras, precisa de algo que ligue, que faça ligação. No caso, quem liga elas aí é o pronome que. A conjunção integrante que, não o pronome, a conjunção integrante. Este inferno de amar, como eu amo, quem nos pôs aqui nessa alma? Quem foi? Esta chama que alenta e consome, que é a vida e que a vida destrói. Como é que se veio a atear? Quando? Quando se há de apagar? Expõe-me de Almeida Garrett. Classifique de acordo com o texto os pronomes eu, quem e esta. Vamos encontrar esses pronomes como eu amo. Olha aqui o eu, né? Quem me pousa aqui na alma? Quem? Observe o quem aqui. E o quem novamente, quem foi, ok? E nós temos também o esta. Deixa eu encontrar o esta aqui. Tá aqui, ó, aqui no comecinho, este, né? Este inferno de amar. Então, nós paramos para pensar assim, e tenho também esta chama. Localizei o esta aqui, este e esta. Esses pronomezinhos aí, que nós acabamos de encontrá-los. Qual a classificação dele? Vamos pensar. Este e esta, eles servem o que? Para identificar dentro do texto, não é? Eles são pronomes demonstrativos. O quem, ele está fazendo o quê? Pergunta. Quem me pôs aqui nessa alma? Quem foi? É um pronome interrogativo. E o eu, como todos nós sabemos, é um pronome pessoal, né? É o pronome pessoal do caso reto. Tranquilo para vocês? Vamos para a próxima. Observe o cartoon abaixo. Essa é bem tranquilazinha. Foco dos mosquitos, água parada, água parada, água parada, água parada, água parada. Aqui no meu quintal ninguém mexe. No balão que representa a fala da personagem, temos exemplo de um pronome definido. Que pronome é esse? Facinho, né, gente? Aqui, ó, o ninguém. Essa estava de boa, tranquila. Com relação ao pronome citado, do exemplo anterior, complete. O pronome, qual é o pronome que nós tínhamos lá no quadrinho? Era o ninguém, não era? Retirado do cartoon acima, ele substitui ou acompanha uma pessoa do discurso? Ele substitui. Observe que ali nós não temos uma pessoa a quem se refere. Ele não está acompanhando um outro pronome, o eu, tu, ele, o nós. Ele apenas substitui. Tranquilo para vocês? Então, o pronome ali, ninguém, que é um pronome indefinido, ele substitui uma pessoa do discurso. No caso, um pronome de primeira, um pronome de segunda, um pronome de terceira. Vamos agora ao gabarito do dia 24 do 11. O que temos aqui no dia 24? O seguinte. Leia a charge abaixo. As cobras de Luiz Fernando Veríssimo. Tchau, Felipe. Que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Uma das duas coisas. Ou que você encontre uma mulher disposta a se casar, ou que você seja feliz. Observe que o Felipe não ia poder ter as duas coisas. Vamos ver o que pede a questão? Qual a expectativa que se cria ao ler esta charge? Justifique sua escolha. Observe, item A, que o casamento é uma instituição falida.
O que vocês acham? Era isso que ele estava falando do casamento? Não, né? Em momento nenhum ele se relacionou ao casamento. Ele estava falando de Felipe, que ele fosse feliz, que ele encontrasse uma mulher disposta a se casar. Então, não é o item A. Que para entrar em um casamento é necessário muito companheirismo. Ele também não falou isso. Ele falou que era necessário uma mulher disposta a se casar. Não falou uma mulher companheira. Que o casamento traz felicidade. Observe bem isso, que você encontra uma mulher disposta a casar com você e seja feliz. Que você seja feliz. Aí a mulher diz ou uma ou outra, né? As duas não dá. E temos também que Felipe está entrando num relacionamento sem futuro. Por que nós vamos pensar no item D? Porque assim, ó, quando as personagens se despedem, uma deseja sorte, né? Diz que você tenha sorte, que você encontre uma mulher disposta a se casar, que você seja feliz. Então, observe que esse fato de desejar sorte remete à ideia de que Felipe está se metendo em um relacionamento sem futuro, de modo que ele irá precisar de sorte para lidar com o seu relacionamento. Vale salientar também, pessoal, que o personagem aparenta ser ruim de convivência, visto que a outra personagem, a outra cobrinha, diz assim, deseja que ele encontre alguém que o aceite como ele é. Então, a questão que nós temos aí é que Felipe está entrando em relacionamento sem futuro. E também, aí vamos marcar aqui o item D. E o item E diz o quê? Que há esperança em ser feliz sem o casamento. Era isso? Observe-se que você encontra uma mulher disposta a se casar e que você seja feliz. Então, assim, a questão da felicidade aí está, assim, atrelada à questão do casamento. E não sem o casamento. Então, a resposta correta é o item D. Tranquilo? Já aqui no item 2 diz assim, que em modo verbal, encontre-se as formas verbais utilizadas pelas cobras na charge. Nós temos de novo aqui, ó, que você encontre uma mulher disposta a casar com você. Que você seja feliz. Uma das duas coisas. Observe, nós marcamos aqui, uma mulher disposta a casar com você, que você encontre, observe que você encontre, que você seja feliz, são verbos que trazem uma ideia de hipótese, algo que pode ou não acontecer. Você pode ou não encontrar uma mulher disposta a casar com você, você pode ou não ser feliz. Então, essa questão de hipótese nos remete ao modo subjuntivo, que é um modo hipotético. Tranquilo? Então, as formas verbais estão no modo subjuntivo. Leia esta tirinha. Ouça sua mãe. Nunca esqueça as 4 palavras mais importantes que uma esposa pode dizer ao marido. Quais são elas? Jogue o lixo fora. No diálogo acima, Helga está aconselhando sua jovem filha Reine. Em qual modo verbal encontra-se a fala de Helga no último quadrinho? Olhe bem. Jogue o lixo fora. O que parece isso aqui? Parece uma ordem, não é? Jogue o lixo, vai estar dando uma ordem. Então, o modo verbal que traz a questão de ordem, conselho, é o modo imperativo. Logo, a fala de Helga está no modo imperativo. Complete as orações com as formas nominais indicadas. Nós temos aí as formas nominais entre parênteses. Então, você tem que colocar o verbo de acordo com a forma nominal. Lembrando que a forma nominal, eu estou falando de infinitivo, particípio e gerúndio, tá bom? Vamos lá, lembrando. Tinha porta, né? Tinha espacinho a porta quando ele chegou. Nós temos que usar aí para completar o particípio de abrir. E qual seria, então? Tinha aberto a porta quando ele chegou. Tranquilo para vocês? Tracinho, os clientes, em vez de orientá-los, é uma péssima atitude. O infinito pessoal de criticar. Infinito pessoal. Então, eu posso dizer assim, criticar os clientes, em vez de orientá-los, é uma péssima atitude.
Eu também posso dizer assim, criticares os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Criticarmos os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Por quê? Porque é o infinitivo pessoal. Então, vai depender de qual pessoa, tá? Pode ser a primeira, a segunda, a terceira. Agora, se fosse infinitivo impessoal, aí não. Aí seria só na forma, tipo assim, criticar, tá? Ou seja, seria o verbo na sua forma infinitiva, sem conjugar. Mas quando eu coloco no pessoal, posso dizer que eu posso colocar de acordo com a pessoa do discurso. Então, eu posso colocar o criticar, o criticares, o criticarmos, o criticardes e o criticarem. Por exemplo, eu criticar os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Tu criticares os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Nós criticarmos os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Vós criticardes os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Eles criticarem os clientes em vez de orientá-los é uma péssima atitude. Então, no item B, qualquer uma dessas formas estaria correta, tá bom? Eu já pedi para. Aí nós temos infinitivo pessoal de parar. Olha, aqui não é o pessoal, que tem que ser o impessoal, tá? Eu já pedi para parar. Ou seja, é o verbo infinitivo sem ser conjugado aí. Então, faltou o inzinho aqui, ó. Impessoal, tá? Tenho o doente todas as noites. Participe de cobrir. Tenho coberto o doente todas as noites. Tracinho, pedi um calmante, né? A gerúndio de tremer. Eu tenho o verbo tremer, então sua forma infinitiva. No gerúndio eu vou dizer tremendo, pedi um calmante. Nas ruas, crianças, com força queria ver o Papai Noel. Gerúndio de gritar. Gritar, o verbo no seu infinitivo impessoal. No gerúndio, gritando. Gritando, com força, queriam ver o Papai Noel. Tranquilo para vocês? Espero que todos tenham acertado. Vamos para a próxima. Ah, que bom! Chegamos ao fim da nossa correção. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e observado que no primeiro momento nós estávamos falando de pronome, depois passamos a falar de verbo. E qualquer dúvida, entra na nossa sala e me pergunta, tá bom? No mais, beijo, até a próxima aula.